Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando nosso blog, asua-igreja.blogspot.com. Estamos aqui junto com a nossa irmã Dayana. Todos com a paz do Senhor. Vamos falar hoje, gente, sobre um vídeo, né? A irmã Dayana já vai ler já um trecho da Palavra de Deus, onde o Bispo Macedo ele diz que Deus não ama todas as pessoas, né? Que só algumas pessoas. Ele usou a palavra de Deus e ele afirmou que está escrito. A irmã Dayane vai ler. Por quê? Porque hoje em dia, gente, nós temos que ver que o quê? A palavra de Deus fala que o espírito, né, do anticristo já está operando. Mas as pessoas estão aí cegas, né? Mas aqueles que estão atentos à palavra de Deus, eles não vão ser enganados, né? Você vai analisar a palavra, você vai exatamente notar, né, se ele realmente tem razão no que ele está falando, porque a palavra de Deus com certeza não tem nada a ver com o que ele está falando, né? Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, você vê que quando a gente pôr a gravação, né, o vídeo dele, ele apenas fala, ele corta 2 ou 3 palavras da palavra de Deus e só põe assim, por mim, e só põe assim, ó. Eu amo os que me amam e os que me buscam me acharão, né? Então daí ele só fala essas palavras, não põe de madrugada, né? Os que me amam, que me buscam de madrugada, né? Então ele corta esse pequeno trecho, né, da palavra. Não sei por que ele quis cortar, porque assim a Bíblia, né, elas têm várias assim, traduções diferentes, né? Essa tem uma, essa aqui tem outra. Daí a irmã Alex também tem outra, né, que ela em vez de madrugada é de manhã. Tem um, né, que é cedo do computador. E essa que é bem antiga, muito mais antiga do que a minha, né? Ela diz assim: eu amo os que me amam, e os que vigiam desde manhã para me buscarem, achar-me-ão. Então, essa Bíblia, ela fala assim, é como se você tivesse trabalhado o dia todo e tivesse falado assim: desde manhã que eu estava no meu trabalho. Ou seja, ele está falando assim, que desde de manhã, ou seja, o dia inteiro, entendeu? Tipo, o dia inteiro, assim. Essa só fala assim, desde de manhã. Essa aqui, ela já é mais bem clara, né? Já bem mais profunda. Eu amo os que me amam e os que vigiam desde de manhã para me buscarem, achar-me-ão, né? Então, ele cortou essa parte e ele errou também muito mal errado, né? Muitas pessoas falam que a gente são analfabeto, mas essas pessoas aí que são formados em direitos são mais analfabetos do que a gente. Por quê? Porque elas sabem, né? Estudaram, ter diploma, mas o que adianta ter a famosa teologia, né? Mas não ter aquela inspiração na palavra de Deus, não tem a sabedoria da palavra de Deus, né? Não tem o dom da sabedoria da palavra de Deus. Porque uma pessoa, para abrir a Bíblia, né, e falar essa burrice aí que ele falou, falando que Deus só ama aqueles que amam a Ele, que é tipo assim, um gesto de carinho, né? Como a irmã Alex falou, que você tá com seu marido e fala assim: eu amo quando minha mulher faz uma comida pra mim. Tipo assim, é um gesto carinhoso que Deus encontrou de explicar para a pessoa, entendeu? Tipo, eu amo os que me amam, né? O que você faz para... O seu filho faz para você que você ama muito? Eu adoro quando meu filho fala que me ama. Eu amo quando ele faz isso. Tipo um jeito, só que as pessoas, como a gente fala que sempre, elas invertem a palavra de Deus, né? Falam outra coisa que não tem nada a ver. Então a gente vai explicar, vai mostrar na palavra, né, onde está errado, né, e mostrar outra palavra que é provando que isso não tem nada a ver, né? Que nem a gente tava conversando antes de fazer esse vídeo, né?
sobre, acordei de manhã, né? Já estava meditando, você que a gente assistiu esse vídeo, né? Que a gente já vai colocar. Você que está ouvindo MP3, é o Bispo Macedo, dizendo que Deus não ama todo mundo. Quando eu conversei com a irmã Dayana, como ela já comentou, é a mesma coisa você falar assim, eu amo quando meu marido me fala surpresa. Que nem ela falou agora do filho, eu amo quando meu filho fala que me ama. Isso quer dizer que ela não ama mais o filho dela, só no momento que ele fala que ama ela? Ah, eu amo quando a minha filha faz isso, eu amo quando a minha filha diz assim, ô pai, eu adoro, né? Então assim, se eu fizer um comentário desse, a pessoa fala assim, ah, ele só ama quando a filha dele fala, ô pai, né? Quando ela fala pai, ele não ama. Não, não é isso. Deus está querendo explicar algo, né, que a pessoa faz para ele, que ele ama também, entendeu? E ele disse assim, ele já usou essa palavra dizendo assim que Deus não ama mais ninguém, só ama quem ama ele. O amar a Deus, nós temos que entender o seguinte, não é falar. Porque Deus, ele não está se importando com o que você está falando, né? Ele está se importando quais são as suas atitudes, qual que é o seu coração, para quem está voltado, se você está obedecendo a palavra dele, se você está voltado para... Porque de falar, gente, até o papagaio fala. Então, vamos colocar o trecho, né? E como existem várias traduções, como a irmã Daiane já falou aqui, ele não fala a palavra inteira. E usa, né, no vídeo, você está ouvindo em MP3, você não vai ver, mas ele já cita a passagem, que é Provérbios 8:17, mas ele corta. Aí nós vamos ver por quê. Porque ele diz que quem ama ele, Deus fala que só ama quem ama, só que a palavra fala cedo, de madrugada, desde de manhã, ou seja, como ele tem uma igreja, né? Vamos supor, imagina, ele vai falar assim, não, Deus está falando que ama, só quem ama ele. E o que busca de madrugada vai achar ele. Agora ele fala assim, então não adianta mais o pessoal ir para a igreja na parte da manhã, ou na parte da tarde, porque Deus só vai aparecer para quem buscar ele de madrugada. Então é uma coisa assim, sem sentido totalmente. Vamos ver o trecho do vídeo, para a gente voltar na palavra de Deus, porque como já foi falado, que nós não sabemos falar, que nós temos que estudar. Ah, vocês não sabem nem falar direito. Vocês não sabem nem o que, vão estudar a Bíblia para depois vocês falarem alguma coisa. Quando chegaram para Jesus, falou como que ele conhecia essas letras se ele nem estudo tinha. Então, ter experiências com Deus é muito melhor do que você ficar estudando a palavra de Deus. Sabe, estudar a ponto de querer, eu vou adquirir conhecimento. Não, mais vale você ter experiências com Deus, né? Do que você só querer sabe, ah não, vou ler porque eu quero saber onde está o versículo tal, como a irmã Daiane falou uma vez, estava no pé de Jesus, né? Então, não é quantos quilômetros Jesus andou carregando a cruz, que a gente sabe tudo, né? Agora, entender e saber que ele tem que desviar o caminho, porque Jesus padeceu por ele não faz, né? Mas entender quantos quilômetros Jesus andou, ele sabe de cor e salteado, né? Então, vamos aí colocar o trecho, né, deste vídeo, né? E nós vamos analisar. Você analisa, nós vamos colocar as duas vezes, né? Para que a gente venha meditar no que ele realmente está falando. Uma das mais gloriosas revelações de Deus para nós é o versículo de Provérbios, capítulo 8, e versículo 17. Quando Deus fala, eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham. E logo de cara nós entendemos que Deus não... Bem, vamos aqui dar uma frisada, né, como a irmã Daiane falou. Vamos voltar aqui um pouquinho. E os que... Vamos lá. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham, né? A Bíblia que ele está lendo, eu não sei que Bíblia que é. Nós estamos com 3 Bíblias aqui na nossa frente, fora que existe no computador, né? E nós analisamos aí Provérbios 8:17, irmã Daiana. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Bem, a minha diz o seguinte, gente. Provérbios. Isso aí, gente, é um perigo muito grande. Sabe, as pessoas
Ah, Bispo Macedo está pregando, o homem que levantou o templo de Salomão. Tá, e daí? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Praticamente é a mesma coisa, né? A irmã Daiane vai ler a mais antiga agora. Eu amo os que me amam, e os que vigiam desde manhã, para me buscarem, achar-me-ão. Tá, beleza. Agora, a Bíblia do computador, ela diz assim, ela troca o cedo, ou desde manhã, por cedo. Aqueles que me buscam cedo me acharão. Então você vê que a palavra aqui, ela já está cortada. Ele está lendo. Isso aí, claro, qualquer computador faz. Esse gráfico que ele colocou na tela, né, na hora que ele estava pregando. E ele vai ler, né? Ele que já conhece a palavra de Deus já há muitos anos, né? Vou falar milhares porque ele também não é tão velho, né? Mas vamos supor aí, nem 100 anos ele tem, né? Mas vamos supor que seja 50 anos pelo menos ele tem pregado. Eu não sei exatamente o tempo que ele prega a palavra de Deus, mas já tem bastante tempo. Então, ele já está mudando a palavra. A Bíblia diz uma coisa e ele está lendo outra. Isso aí que é o perigo, principalmente nas igrejas hoje, é telão. Eles estão colocando telões, projetores, e falam assim, você não precisa mais trazer a Bíblia. Eles colocam lá, já viu isso? Em igreja? Não. Aparece bem no altar um telão, eles colocam a passagem que vai ler. Então não precisa mais trazer a Bíblia não, você acompanha aqui no telão, no projetor. Gente, isso aí é um perigo, né? Vamos aqui, voltar. Vamos lá, ele vai afirmar, né? Quando Deus fala, eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham. E logo de cara nós entendemos que Deus não ama todos. Ele só ama aqueles que o amam. Está aqui escrito. Está aqui registrado. Eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham. E é interessante, amiga e amigo, que às vezes a pessoa, ela pensa assim, Deus me ama, então eu vou viver a minha vida à vontade. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu gosto, do que eu quero. E no final das contas, Ele vai me salvar. São tolos aqueles que pensam dessa forma, porque aqui está escrito, eu amo os que me amam. Só os que o amam são amados por Deus. E os que me procuram, diz ele, me acham. Mas você precisa saber que Deus não ama todos. Ele só ama aqueles que o amam. Está aqui escrito. Tá esse trecho aqui? Escuta de novo o que ele fala. E os que me procuram, diz ele, me acham. Mas você precisa saber que Deus não ama todos. Ele só ama aqueles que o amam. Está aqui escrito. Pronto, vamos abrir aí em João 3,16. Ele diz que Deus, né, não ama todos, porque está escrito, está registrado, né, como ele leu. É uma passagem para quem é crente evangélico. João 3,16. Três, 16. Fechou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então você vê que a palavra de Deus aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Certo? Então, Deus amou o mundo, Deus amou todos. De tal maneira que ele deu o Filho dele. E aí? Aí o pessoal vai dizer assim, agora estão abrindo em Romanos. Romanos.
10, 20. Romanos 10, versículo 20. Diz assim: Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Aí você fala, e agora criou uma confusão na minha cabeça, porque em Provérbios está dizendo, aqueles que me buscam me acham, e aqui está dizendo, Deus está dizendo que ele foi achado porque não perguntava dele, quem não buscava ele. Deus ama a todos, só que nem todos, irmã Daiane, querem servir ele, fazer a vontade dele, principalmente dentro da igreja. Agora, eu vou perguntar para a irmã Daiane, que eu já fiz essa pergunta para ela, você já imaginaria, irmã Daiane, alguma vez, antes de começar a pregar, né, agora você já está, né, sempre buscando a Deus, para Deus te dar a palavra, mas você imaginava, vamos supor isso há 3 anos atrás, que um dia você estaria pregando para Deus? Então é isso que essa palavra diz. Então, a palavra está dizendo aqui que Deus ele foi achado porque não buscava ele. Sabe, aquela pessoa está lá no mundo, sabe, ela está lá sofrendo, ela quer uma solução para a vida dela, ela quer que, sabe, que venha um socorro, e naquela angústia, naquele desejo, ela alcança Deus de uma tal maneira que Deus se manifesta para ela. Quando essa palavra, né, que o Bispo Macedo está lendo, que você vê que ele não continua, por que ele não continua lendo? Não, é interessante que ele lê assim. Interessante que ele lê assim, ó. Eu amo os que me amam. Ele fala assim, eu amo os que me amam. E os que me buscam me acham. Ele fala assim. E os que, como se começasse e terminasse sem nenhum interrompimento, né? Eu amo os que me amam e os que me buscam me acham. Ele lê assim. Só que a palavra de Deus diz assim. Eu amo os que me amam e os que me vigiam desde manhã para me buscarem, achar-me. Mas é o que a gente está falando. Por que ele não inclui esse trecho? Cedo, de madrugada ou desde manhã. Por quê? Porque ele tem uma igreja. Então ele leu. Deus só ama quem ama ele. O resto que vá se lascar. É o que ele quis dizer. Que Deus não vai amar. Só que a palavra de Deus fala o quê? Que Deus foi achado pelos que não buscavam ele. Aí ele fala assim, e aqueles que me buscam, me acham. Só que tem um período aqui que a Bíblia está falando. Né? Não, porque Deus... Só que ele não fala por quê? Por que ele não fala? Porque ele tem igreja. Então se ele fosse ler o trecho, mas por que vai abrir a igreja de manhã ou de tarde, se na Bíblia está escrito que quem me busca de madrugada vai me achar? Então não adianta para a igreja de tarde, porque Deus não vai achar, ninguém vai achar ele mesmo. Então, só de madrugada. Porque aqui Deus está expressando, como a gente falou sobre o amor de filho. Aqui ele diz assim, ó, e os que me buscam de madrugada, ou desde manhã, ou desde tarde, assim, tanto desde manhã, desde madrugada, de tarde, ou seja, ele quer dizer o dia inteiro, né? Essa palavra aqui dessa Bíblia. Então Deus quis, né, se dizer que ele está disposto, esperando para qualquer hora que, se o pecador estiver ali, e os que me buscam me acham, ou seja, quem for buscar Deus, Deus está ali esperando você buscar Deus. Na hora que você for buscar Deus, ele está te esperando, entendeu? Então, não tem essa questão de escolher o que não escolher, tem que... Não, com Deus é assim, tá me procurando, aqui estou, né? Claro, mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que vamos supor, quem está dentro da igreja, né? É isso que ele quer dizer, quem está dentro da igreja é que ama a Deus. Quem está fora é que não ama. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque quanto o povo de Deus, o povo que estava buscando Deus, que estava ali oferecendo sacrifício, está tudo errado. Né? Então, sabe, é uma hipocrisia muito grande dizer assim, nós estamos salvos, o resto do mundo vai tudo para o inferno. Entendeu? Deus fala que viram muitos do Oriente e do Ocidente e vão se assentar na mesa e os filhos do reino vão ser lançados fora. Então você vê que não tem nada a ver o que ele está falando. Se não praticar a palavra de Deus, olha aqui o que fala Isaías. Isaías 65:2, a irmã Dani tocou num ponto que
sobre Deus estar pronto para a gente, né? Olha aqui, eu vou ler já já. 65:2. Estendi minha mão, não, é 65:1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava dos meu nome, eu disse, eis-me aqui. Aí ele continua dizendo, estendi a minha mão todos os dias a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após outros pensamentos, né? Que são os pensamentos que não é de Deus, os pensamentos deles, os seus pensamentos. Então as pessoas estão tendo os próprios pensamentos, é o que ele está pregando aí, ele está pregando o que convém para ele. Ele não está lendo a Bíblia toda, o versículo, pelo menos o versículo, né? O versículo inteiro, porque a pessoa vai falar assim, Bispo Macedo, peraí, você está dizendo que Deus só ama quem ele ama, porque está escrito, mas não está escrito aqui de madrugada, então por que vai abrir a igreja à tarde? Né? Então, assim, a cara do Bispo Macedo já é de sono, né? É. Então, mesmo em Provérbios 9, até quando dormirás o preguiçoso? Até quando te levarastes o teu sono? O pouco dormirás, outro pouco dormitarás, outro pouco cruzarás as tuas mãos para dormires, né? Então, essa é a palavra, né? Então, aqui ele fala, até quando dormirás o preguiçoso, né? Quando te livrarás do teu sono? Então, eu não falo só isso para ele, eu falo para todas as pessoas que estão dormindo para a palavra de Deus, né? Então, as pessoas elas têm que despertar do sono profundo, elas têm que acordar, ver que isso aí, até o irmão Alex, vamos ler agora, né? Que até o diabo falou para Jesus no deserto, Tá escrito. né? Que está escrito. Então não é, temos que entender assim, o fato, gente, o fato de estar escrito, você tem que ver se realmente a palavra de Deus na Bíblia inteira, não é porque aqui está escrito assim, tudo que você quiser, é que eles falam assim, Jesus falou, tudo que pedir em meu nome, ele fará, mas tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Não é porque você viu um trecho que a pessoa chegou assim e falou assim, olha, ela estava tendo relação com um homem casado, e ela disse que ela oraria para Deus arrancar o marido da mulher para ficar com ela. Agora, Deus, só porque Jesus falou que vai dar tudo o que pedir, isso ele vai dar? Então é isso que as pessoas não estão entendendo, entendeu? O fato de Jesus ter falado não quer dizer que tudo ele vai fazer. Tem que ver se o que você está pedindo tem a ver com a palavra de Deus. Aí sim ele vai fazer. Olha aqui, o que fala aqui, ó. Estendi a minha mão a um povo, todos os dias a um povo rebelde. Versículo 3. Povo que me irrita diante da minha face. De contínuo, ou seja, todos os dias sacrificando em jardins e queimando incenso em tijolos. Então, assim, pessoas que estão irritando ele. Sabe, essas, que nem a irmã Daniela agora, é sono, tá no profundo sono, uma cegueira espiritual tão grande. As pessoas só se ligam no pastor. Não, meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. Então as pessoas, aqui a palavra de Deus fala em Provérbios, até quando dormirás o preguiçoso? Quando te livrarás do teu sono? Um pouco dormirás, outro pouco dormirás também. Então a palavra de Deus fala que vocês, né, são preguiçosos. Tem que acordar, gente, para a palavra de Deus. A manipulação da palavra. Esse aí é o problema. Eles estão manipulando o povo de uma tal maneira que isso aí já é proferindo palavras contra Deus. Você vai ler ou... a irmã Dani já vai ler Mateus 4:6. Ela vai se preparando. Vou ler aqui o que a irmã Dani estava falando a respeito de Deus estar pronto. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 59. Enquanto a irmã Dani abre aí em Mateus 4:6. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não se possa ouvir, ou seja, a mão dele está preparada para te ajudar e o ouvido dele está aberto para poder te ouvir. Mas aonde que está o erro? Será que, como o Bispo Macedo falou? Gente, vocês têm que acordar, ó, como a palavra de Deus fala, ó, Deus, ele é quem? Ele é o nosso Deus. Então, um Deus de verdade, ele tem que estar pronto, né, para salvar qualquer vítima que está ali. Ele não cochila, né? Ele fala que nem cochilar, ele não dorme. Se você está dormindo, Deus não. Deus, ele está te esperando, aguardando, entendeu? É como Deus fosse o leão e você é o filhote, entendeu?
Tipo, ele te protege, entendeu? Dos outros, dos malignos. Deus, se Deus pôs aqui o irmão Alex para falar, ou eu, ou até outras pessoas também, para falar a verdadeira palavra de Deus, entendeu? É para te proteger de pessoas assim, né? De tipo, Deus é o leão, você é o filhote, e ele é tipo a cobra querendo engolir o filhote, entendeu? Não, Então você tem que acordar. E é isso que está acontecendo, porque as pessoas eles não estão olhando o que a gente está falando, que é a palavra de Deus, eles estão vendo. Ah, mas quem é esses dois? Não tem teologia, não tem igreja, não tem nada, não, sabe? Cadê mostra aí, né? Eles querem que, vamos supor, que os pastores, né? Eles chegam de helicóptero, carrões, que eles nem pagaram ainda, né? Postam coisas na internet que, sabe? Que nem postou lá um monte de batata frita, um dos pastores que estava ali no McDonald's, e o pessoal, vai no monte orar, tipo assim, sabe? Chamando batata frita de monte lá que estava no McDonald's. Não, gente, a verdade é o seguinte, hoje em dia, certo? Quem tem dinheiro põe lei. Se o pastor, se ele é pobre, não tem nada, faz um culto debaixo de uma ponte, ele não tem fé. Tudo que ele falar ali não serve de nada, não tem fé, entendeu? Tudo que ele está falando ali é porque eles falam que pessoas que não sabem ler. Né? Mas vai em outra igreja que é toda chique, sabe? Cerâmicas de ouro, cara de gravata, carrão ali. Se ele falar assim, bosta, nossa, bosta, Vamos comer. Vamos comer. Que maravilha. Agora se Deus mandar eles comer. Agora se o pobre fala assim, ó, Deus manda comer bosta se fizer isso e aquilo. Nossa, aquele cara é louco. É um idiota. Então, se ele tá falando essas coisas de errado, muitos, nossa, o Bispo Macedo criou essa palavra aí, que bênção, é verdade. Porque eu amo Deus, ele é o meu pastor, esse pastor aí. Então ele sabe, ele fez a igreja de Salomão, né? Então ele, nossa, ele tem dinheiro, ele sabe mais do que todo mundo. Agora o que acontece? O povo que está sendo guiado por ele. Então, o que acontece é assim. Aí o povo está na igreja. Aí a pessoa chega lá na casa dela. Ou no vizinho, Então ela está indo para a igreja e ela escutou o Bispo Macedo falando. Então qual que é a intenção dela? Quem está na igreja ama Deus. Não é? Pelo que ele falou. E quem não está na igreja não ama. Deus não ama. Aí que ela fala para o vizinho, se tiver uma briga, uma discussão. Deus nem te ama. Aí o vizinho fala, por que não? Por que Deus... Não, Deus não te ama porque você não ama ele. Aí começa aquela discussão, falando que Deus não ama, porque ela ouviu na igreja que o bispo... Mas a pessoa fica com raiva de Deus sem motivo, né? Aí só que a Bíblia, nós já lemos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele deu o filho dele, para que todo aquele que nele crê, né, venha. Então assim, mas não está escrito, ela fala, mas irmão, peraí, mas em Provérbios diz uma coisa, mas quando você leu em Isaías e em João diz outra. Mas por quê, gente? Você tem que entender uma coisa. Onde o Bispo Macedo está lendo, é como a gente já explicou aqui. É você falar assim, eu amo quando a minha esposa, eu amo demais quando a minha esposa faz uma surpresa pra mim. Aí quer dizer que eu não amo mais ela, tem que fazer surpresa todo dia. Né? Aquele amor tipo, como é que fala? De momento, né? Não, Deus, ele ama a gente sempre, né? Só que o que acontece, não é todos, aí fala assim, ó. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não se possa ouvir. Mas por que ele não estende a mão e não ouve? Será que o erro está em Deus, como o Bispo Macedo está falando? Não, Deus não ama as pessoas, só ama quem ama ele. É um Deus egoísta. Né? Deus é egoísta, então. Eu só vou atender quem fizer sacrifício. É o que eles falam na igreja. Só que quando foi na palavra de Deus que Deus botou preço em milagre? Quando foi que Jesus falou, para qualquer pessoa que está ali, você pode ler o Novo Testamento, já que os pastores pregam que o Velho Testamento não vale. Quando foi que Deus abençoou alguém por causa de dinheiro? Quando foi que Deus deu um milagre por causa de dinheiro? Falou, não, ou você faz, ou não tem jeito. Então Deus já respondeu por sacrifício? Já respondeu. Deus gosta quando as pessoas fazem um sacrifício para Ele? Claro. Mas isso não quer dizer que é só assim. Não, tá taxado ali, é assim, acabou. Ou você me dá toda a tua casa, toda a tua fortuna, ou você vai ficar na miséria. Não, gente, Deus está pronto. Deus está pronto para ajudar
pronto para ouvir. Deus fala, né, que ele enviou Jesus Cristo, deu o Filho dele, né? E ele fala o mundo. Ele não fala só para aqueles que me amarem. Ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo só para quem ama ele. Não está escrito isso não. Tanto que a palavra de Deus saiu lá de Israel, Jerusalém, e chegou até a gente aqui. Mas o povo dele não é aquele povo lá que ele escolheu? Aquele que ele tirou do Egito? E a gente amava ele. A gente estava no mundo, não conhecia as coisas de Deus, não perguntava de Deus, não queria saber de Deus. Deus olhou para a gente, nos resgatou, colocou na gente a palavra dele, usa a nossa vida, sendo que a gente nem perguntou por ele. E o povo dele que está lá, está desagradando ele. Hoje as igrejas evangélicas, a igreja católica, testemunhos de Jeová, todo mundo desagradando ele, eles estendendo a mão todo dia. E ele fala, né, um povo rebelde, que só anda segundo os pensamentos deles, não quer ser guiado por Deus. Ele fala assim, ó, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, os vossos erros, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, os nossos erros, quando a gente faz coisas erradas, impede Deus, porque ele já colocou. Se a gente pecar, fizer um monte de coisa errada, sabendo que é errado, né? Não é aquela pessoa que está no mundo e não conhece Deus, mas a pessoa que está dentro da igreja e faz um monte de besteira, não está nem aí para nada porque aprende como pessoas como essa aí, o que acontece? Deus. Como que ele vai caminhar do teu lado se você não quer saber dele? Mas ninguém faz isso, gente. Tem mãe que fica ali, né? Aquela coisa ali, mas ele não vai em todo lugar que o filho vai nas bocadas aí. A mãe sabe que é errado, o pai sabe que é errado, tenta proteger o filho, mas o filho não quer saber, fazendo coisa errada. E a história do filho pródigo, que a gente estava conversando hoje de manhã. O filho pródigo pediu tudo que era dele e se mandou. Né? Se fosse ver bem o que o Bispo Macedo está falando, então Deus falava assim, não, você pegou o seu dinheiro. Quantas pessoas que se afastam de Deus e voltam? Então as pessoas têm que entender assim, gente. Isso aí é um pensamento de Deus. Né? É um pensamento. Sabe, é algo que Deus gosta, que as pessoas venham amar Ele. E ele ama os que me amam. Agora, ele não vai se preocupar com o pobre, com a viúva, com o necessitado, aqueles que estão abandonados, as crianças, sabe, que fala que os anjos das crianças veem a face de Deus. Então Deus ele está se preocupando com todo mundo. Fala que se preocupa, né, com os passarinhos. Não, como ela falou aqui, a criança. Né? A criança ela não sabe de nada. Se você falar assim, não pega aí, a criança vai e pega, porque ela não entende, não sabe de nada. Então, se a criança não sabe ainda nem o que é amor, só sabe chorar, né? E Deus se preocupa com ela. E Deus, né, se e preocupa com ela. E os passarinhos? Então, os passarinhos também, não, né? Então, é coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele fala aqui, o erro aqui, gente, vamos entender uma coisa. Quem cometeu o erro desde o passado foi o ser humano. Deus deixou lá, né? Todo mundo tava lá no jardim, comia da árvore, passava com o cachorrinho, com o gatinho, com o cavalinho. Mas, né, sabe, era algo que as pessoas estavam ali, em plena harmonia com Deus, andando com Deus e foram comer da árvore que Deus falou que não podia provar. Então começou ali. Agora, querer jogar a culpa, como o Bispo Márcio está falando agora, em Deus, falando que Deus não ama as pessoas, que não amam Ele, sendo que Ele não leva nem em consideração o tempo da ignorância. Agora, quando, gente, você está na igreja, está na presença de Deus e você começa a fazer coisas erradas que você sabe que é errado, né? Você vai sofrer o que a palavra de Deus ela fala, né? João Batista fala, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Hipócritas, né? Então quem ensinou vocês dessa maneira são pessoas como essa. Vamos repetir o trecho, né? E o trecho que a irmã Daiane vai ler agora. E a gente vai ver quem usou esse tipo de palavra para enganar o Filho de Deus. Mas mesmo usando a palavra, o Filho de Deus estava ali atento, porque ele veio, né, para fazer a vontade do Pai. E você que está na igreja, você está fazendo a vontade de Deus? Porque se você se rende a esse tipo de pregação, se você se rende a esse tipo de ensinamento, a esse tipo de falso profeta que está enganando as nações, né? Você tem que abrir os teus olhos. Olha o que ele diz aqui, ó.
E os que me procuram me acham. E logo de cara nós entendemos que Deus não ama todos. Ele só ama aqueles que o amam. Está aqui escrito. Logo de cara nós entendemos que Deus não ama todos. Ele só ama aqueles que o amam. Está aqui escrito. Então você viu aqui que ele deixou bem claro aqui. Está aqui. Entendemos que Deus não ama todos. Ele só ama aqueles que o amam. Está aqui escrito. Pronto. Está aqui escrito. Então ele está dizendo assim. Está aqui escrito, só que chamaram de blasfêmia, que ele era endemoniado, chamaram Jesus de tudo. Aí o que aconteceu? Eles usaram a palavra de Deus para entregar Jesus para morrer. Ah, está blasfemando contra Deus. Ah, você está fazendo a ti mesmo Deus? Né? A Madalena vai ler. Mateus 4 e 4. Não, Mateus 4, 6. E disse-lhes, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Então você vê que, você vê uma coisa, né? O diabo, ele chegou para o Filho de Deus e falou assim, está escrito. Então você vê que o diabo ele vai usar a palavra de Deus, ele vai dizer algo que é verdade, que está escrito mesmo. Né? E aí, o que Jesus ele fala? Madalena vai ler a continuação. Acho que é versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Viu? Então você vê a diferença, né? O diabo falou, está escrito. Mas Jesus falou, mas também está escrito. Então, o Bispo Macedo disse que Deus só ama quem ama ele e não ama mais ninguém. Só quem ama ele. Os que não amam ele, ele não ama. Mas também está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. E não para condenar o mundo, mas para salvar. Mas nem todos querem, a gente sabe disso. Mas Deus fez sabe, a parte dele de enviar o Salvador. Também está escrito em Isaías 65:2. Também está escrito que Deus se manifestou para aqueles que não estavam buscando ele, nem perguntando por ele. Ele apareceu, né? Em Romanos 10:20 também está escrito. Então você vê que pelo fato de estar escrito isso em Provérbios 8:17, não quer dizer o que ele está pregando. Porque Satanás foi pregar uma coisa, falar uma coisa, para levar Jesus, gente, a praticamente que se lançar, tentar Deus, se matar, sei lá. Entendeu? Mas ele estava. O que Jesus iria fazer era desagradar a Deus. Se ele fizesse a vontade do diabo, mesmo que fosse seguindo a palavra de Deus. Né? Eu vou colocar mais uma vez para ouvir inteiro. E nós vamos finalizar aqui. Vamos lá, ouvir desde o começo. Uma das mais gloriosas revelações de Deus para nós é o versículo de Provérbios, capítulo 8 e versículo 17. Quando Deus fala, eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham. E logo de cara nós entendemos que Deus não ama todos. Ele só ama aqueles que o amam. Está aqui escrito. Está aqui registrado. Eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham. E é interessante, amiga e amigo, que às vezes a pessoa, ela pensa assim, Deus me ama, então eu vou viver a minha vida à vontade. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu gosto, do que eu quero. E no final das contas, Ele vai me salvar. São tolos aqueles que pensam dessa forma, porque aqui está escrito, eu amo os que me amam. Só os que o amam são amados por Deus. E os que me procuram, diz ele, me acham. Mas você precisa saber que Deus não ama todos. Ele só
amo aqueles que eu amo. Está aqui escrito. Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Por isso ele disse, os que me procuram, me acham. Os que me procuram. Outra feita ele disse, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Amar a Deus, né? Amar a Deus, fazer a vontade de Deus, né? O que é amar a Deus? Né? As pessoas hoje elas chegam nas igrejas, pastores, principalmente pastores, e ensinam para as pessoas que tem que falar que ama Ele. Diz que ama Ele, diz que gosta dele, né? Mas não ensinam a guardar esta palavra. Né? Esta palavra que nós trazemos aqui, que está escrita nas Escrituras Sagradas. Nunca vamos apresentar para vocês uma coisa que não esteja escrita. Antes da gente fazer um vídeo, a irmã Daiane vê como é que a gente separa a palavra, procura, observa os mandamentos. Para quê? Para que ninguém venha falar, mas isso aí é do diabo, porque está escrito em outro lugar assim. Certo? Então, Jesus falou, mas também está escrito. Então, diz aqui a palavra de Deus, para encerrar, João 14. É a única forma, né, das pessoas identificarem se elas realmente amam a Deus, né? Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, aqueles que têm meus mandamentos. Vamos lá. Eu tenho, essa aqui é a Bíblia da irmã Daiana, não é minha não. Essa aqui é da irmã Daiana. Essa aqui é a minha Bíblia. A irmã Daiana tem a dela, aparecendo no vídeo dela aqui. Então veja bem, gente. Aquele que tem meus mandamentos. Aí todo mundo fala, poxa, eu tenho a Bíblia. Né? Todo mundo tem a Bíblia em casa, então, opa, peraí. Então, é comigo. Né? É comigo que está falando. Quem tem a Bíblia, beleza. Livraria tem Bíblia. Certo? Biblioteca tem Bíblia. Na internet tem Bíblia. Certo? Então vamos supor, dentro do meu computador tem uma Bíblia. Isso não quer dizer, né, que ele vai subir no arrebatamento, que ele vai ser arrebatado. O motor dele é assim, vai arrebatar dele não quer dizer que o salão da biblioteca, onde está lá a biblioteca, a Bíblia assim vai subir no dia do arrebatamento, só a Bíblia vai sumir assim, vai ficar todos os outros livros na biblioteca. Isso não quer dizer que na livraria evangélica vai sumir, o salão da livraria evangélica vai desaparecer, vai fazer puf, os comercial lá se sobe assim, que a pessoa vende, vai dar uma fumacinha e vai sumir o prédio, vai ficar só os outros prédios que supermercado, isso aí, e tem Bíblia lá dentro. Então ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Aí ele diz assim, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então você vê que amar a Deus, amar a Jesus, é você fazendo algo. Não é você simplesmente dizendo, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Mas aí ele vai olhar a tua vida, ele vai ver que se realmente você ama ele, se realmente você quer se voltar para ele, se realmente você está lutando pela palavra dele, realmente você está caminhando nos passos de Jesus, né? Isso aí é a prova. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele por você, por mim, pela irmã Daiana, por todo mundo que, né, que está no mundo, né? Então você vê que traduzindo tudo, né, esse Bispo Macedo, ele soube identificar a palavra de Deus, o que Deus quis dizer sobre isso, né? Então, como o irmão Alex falou, né, que Jesus fala que aquele que guarda os mandamentos, né, e assim, é tipo assim, um gesto que você faz que a pessoa gosta, que a pessoa ama o que você faz. Mas isso não quer dizer que ele não vai te amar. Então, isso aqui, ele vai falar assim, ele amou o mundo de tal maneira. Então essa palavra que já tem escrito, né, já quebra todas, porque ele já falou que ele amou todos. Né? Porque ele não quer que ninguém se perca. Então, só que as pessoas que não querem, né, Mané? As pessoas que não querem. Sabe, não é o amor de Deus que é limitado. Né? O amor de Deus é sem, sabe, é infinito.
Sabe, ele ama todo mundo, a misericórdia dele dura para sempre. Então você vê que a mão dele está estendida, mas é as pessoas, sabe, são por ensinamentos desta maneira que estão infestando as igrejas, né? Estão infestando, porque eles sabem falar do macumbeiro, sabem falar do vizinho que escuta o funk, sabem falar do católico, sabem falar do testemunho de Jeová, os evangélicos, mas eles não estão olhando, como fala, né? Do cisco, né? Fala do cisco, mas não olha a trave. Você não olha o tronco que está no teu olho, né? E quando Jesus está falando isso, a pessoa fala, você está falando da gente? Não, nós estamos falando da palavra. Deus fala que colocariam, né, pessoas para julgar o povo com a palavra dele. Então nós podemos fazer isso, né? Mas as pessoas não. Elas só querem, venha a nós, o vosso reino, mas fazer a vontade de Deus nada. Nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus, né, que você possa ser abençoada ou abençoado, que você venha abrir os teus olhos em nome do Senhor. Amém. Amém.